Olá, alunos dos sextos anos. Hoje nós vamos dar início aos estudos dos conteúdos do livro 2, unidade 3. Nesse capítulo, gente, nós vamos estudar alguns tipos de moradias e descrever cômodos e imóveis que os compõem, além dos conteúdos gramaticais, como o verbo there to be, question words, prepositions of places, enfim. Mas hoje, especificamente, nós vamos estudar o verbo there to be. Esse verbo, ele é super importante na língua inglesa. Ele é o verbo haver do português, certo? O verbo there to be apresenta-se em duas formas, there is e there are. Quando é que eu uso esse verbo? Em inglês, existem formas de expressar quando há coisas existentes de forma singular ou plural, certo? Então, eu vou usar o there is ou there are, esse verbo, quando eu quero dizer que há algo em determinado lugar, certo? Então, nessa frase, nessas duas frases, olha, eu tenho aqui, por exemplo, in the living room there is a nice armchair. Então, eu quis dizer que há uma boa poltrona, uma ótima poltrona na sala. Eu usei o verbo there is para falar que há alguma coisa, no caso a poltrona, na sala. In the kitchen, there are many items. In the kitchen, there are many items. Há muitos itens na cozinha, ok? Muito bem, vamos retomar o primeiro exemplo. Você reparou que nos dois exemplos lá haviam there is e there are, ok? Quando é que eu uso um e outro? Nessa frase, in the living room, there is a nice armchair. Gente, eu usei there is porque eu tenho aqui um item, uma coisa, certo? Então, usa-se there is quando eu me refiro a uma frase no singular, a um item, certo? Olha aqui, quando se usa there is, significa que há um daquele item, uma coisa existente naquele contexto. Então, aqui eu me referi a uma ótima poltrona. Por isso, eu usei there is. In the living room, there is a nice armchair. O segundo exemplo, in the store, there are many chairs. Aqui eu quis dizer que há muitas cadeiras na loja. Bom, se há muitas cadeiras, eu estou falando no plural, certo? Então, a forma verbal que eu vou usar é o there are. In the store, there are many chairs. Então, usa-se there are quando eu tenho mais de um item, mais de uma coisa naquele contexto, certo? Um outro exemplo aqui. There are many great books in the bookshop. Há muitos bons livros na livraria. Olha, de novo, eu usei there are porque eu estou me referindo a vários livros, certo? Então, there is usado em frases no singular e there are é usado em frases no plural. Vamos falar agora como eu construo frases com esse verbo na negativa. Por exemplo, quando eu quero dizer assim, não há uma cadeira aqui, não há uma cadeira aqui. Então, eu posso falar em inglês dessa forma, olha. There is not a chair here. Certo? Então, eu usei aqui there is, mais a palavra not, que vai me dar a negatividade, e o complemento da frase. There is not a chair here. Mas se eu quiser fazer da forma contracta, certo? Eu vou usar there isn't a chair here. Não vai mudar o significado. Só a forma de falar, ok? Não há uma cadeira aqui. There is not a chair here. Ou there isn't a chair here. Repare que eu usei there is porque eu falei uma cadeira, ok? Vamos agora para o outro exemplo. Não há muitas pessoas na casa.
Aí usa a forma there are, mais a palavra not e o restante da frase. There are not many people in the house. There are not many people in the house. Não há muitas pessoas na casa. Ou se eu quiser falar da forma contracta, eu devo dizer there aren't many people in the house. Recapitulando, para eu fazer frases na negativa, eu tenho que colocar a forma verbal there is ou there are, mais a palavra not e o complemento da frase, ok? E se eu quiser fazer frases interrogativas, né? Se eu quiser fazer questions com esse verbo, eu devo usar primeiramente o verbo na frente da frase, certo? Como todos os verbos na língua inglesa, deve vir para frente da frase quando a gente quer fazer uma pergunta, não é isso? Então vamos lá, olha. Há um jardim na sua casa? Então aqui, gente, eu quero que você preste atenção novamente, que eu estou falando de um jardim, certo? Então a minha frase interrogativa, ela está no singular. Então, como é que eu faço frases na interrogativa, no singular? Eu coloco na frente o verbo is there e o complemento da frase, lógico, com um ponto de interrogação. Is there a garden in your house? Há um jardim na sua casa? Bom, se eu quiser responder a essa pergunta, certo? Eu tenho duas formas, né? Aqui, olha, que estou mostrando. A negativa e na afirmativa. Se eu quiser dizer que não há um jardim na minha casa, eu vou dizer no, there isn't. Né? No, there isn't. Vou concordar com o verbo da pergunta. E se eu disser que sim, yes, there is. Né? Yes, there is. Repare aqui que a forma verbal, ela ficou na forma normal, certo? Na pergunta, eu mudei de posição, mas na resposta, ele fica normal. Is there a garden in your house? No, there isn't. Yes, there is. Na segunda frase, eu tenho aqui uma pergunta no plural. Logo, eu tenho que observar que nela eu comecei a frase com o verbo are there two bedrooms in your house? Certo? Então, eu fiz a pergunta, are there two bedrooms in your house? Há 2 quartos na sua casa? Então, o verbo there to be, no caso aqui, flexionado, are there, vem para frente da frase. Are there two bedrooms in your house? Yes, there are. Ou no, there aren't, se for na negativa. Ok? Entenderam? Então, espero que sim. Agora, eu gostaria que vocês fossem no seu livro didático, nas páginas de 3 a 5 e resolver as atividades propostas nessas páginas, ok? Bye, bye. Até a próxima aula.